E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo, tudo certo? Tudo na graça de Deus? Mais um vídeo por aqui no canal, uma alegria poder estar aqui. E eu quero abençoar vocês com uma pregação hoje. Eu espero que essa pregação abençoe a vida de vocês, eu espero que ela possa vir de encontro ao coração de vocês e que nós possamos ser mais cheios de Deus, que nós possamos sair daqui mais felizes e com mais fé de que o Senhor ele está conosco, de que o Senhor ele não nos abandona e de que nós temos uma vida com Deus muito próspera, muito feliz e muito alegre. Em meio a tantas adversidades, em meio a tanto caos, o Senhor está conosco e é isso que importa. Amém? Então vamos lá? Salmos 27, Salmo de Davi, versículo 4 diz assim: A única coisa que peço ao Senhor, o meu desejo maior, é morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Hoje cresce o número de evangélicos no Brasil. Eu já trouxe uma palavra, se não trouxe eu vou trazer, relacionado um pouco a isso. Mas hoje cresce o número de pessoas no Brasil que se dizem evangélicas e tem diminuído um pouco das pessoas que se dizem católicas. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que hoje no Brasil existem muitas pessoas que se dizem evangélicas, que se dizem cristãs, mas que não têm uma vida com Deus. Davi, ele tinha uma vida com Deus, ele confiava em Deus, ele, como a gente acabou de ler aqui, ele ansiava tanto o Senhor e tanto a sua presença que o desejo dele, o maior desejo dele é estar na casa de Deus, é estar na presença de Deus. E hoje, com o aumento de evangélicos, eu também acredito que existe um aumento de pessoas que se dizem evangélicas, não acredito não, como eu vejo. Várias pessoas conhecidos, que eu conheço, amigos, dizem que amam a Deus, dizem que vão à igreja, mas a vida não apresenta isso. As pessoas vivem e dizem que são evangélicas, mas não têm relacionamento com Deus, não têm intimidade com Deus, não lê a palavra, não ora, não faz um jejum na semana. E é fundamental que a gente comece a parar e analisar quem são as pessoas que estão ao nosso lado, se elas são cristãs e evangélicas de verdade, ou católico praticante de verdade, ou se nós também não somos essas pessoas que dizemos que somos cristãos, mas não temos vida com Deus. Porque às vezes é muito fácil a gente olhar o cisco no olho da pessoa, mas às vezes a gente não enxerga e não é capaz de ver a própria trave que tem na nossa cara, sabe? Então, isso também é um convite a você analisar. Será que, de fato, nós estamos sendo cristãos de verdade? Será que nós somos evangélicos mesmo, cristãos? Ou será que nós somos só uma estatística de pessoas que se dizem cristãs? Porque o fato de você ir à igreja, o fato de você ir nos cultos, de você ter um ministério na igreja, de você ter um cargo na igreja, não te faz cristão. Não te faz ter uma vida e uma intimidade com Deus. O fato de você dizimar e ofertar não te faz ter uma vida com Deus ou não te faz ter intimidade com Deus. Você ter amigos que são cristãos não te faz cristãos. Você ter uma família cristã não te faz cristão. Você ter pais cristãos, você viver numa igreja, você participar de um grupo pequeno, de uma célula, não te faz cristão, porque o cristão é aquela pessoa que tem intimidade com Deus. Cristão é a pessoa que tem um relacionamento real com Deus. Amém? Então não adianta você falar que é cristão se você não tem intimidade, se você não busca o Senhor, porque o cristão é aquele que segue Jesus. E se você for parar para ver, tem vários versículos que dizem que o Senhor Jesus passava uma boa parte do seu tempo orando. Quando ele não estava fazendo milagre, quando ele não estava alimentando multidões, quando ele não estava pregando, ele estava orando. E um dos maiores exemplos que nós temos, na verdade, o maior exemplo, é o próprio Jesus Cristo. Ele tinha uma vida real de intimidade com o Senhor. Ele buscava o Senhor. Ele jejuava, ele orava, ele foi batizado, mesmo que não precisasse. Ele foi batizado por João Batista. Entende? Ele é o nosso maior exemplo de vida que nós precisamos ter com Deus. Ele dizia que era filho de Deus. Ele clamava Abba Pai. E é interessante que os fariseus odiavam isso porque não acreditavam que Deus podia estar tão perto deles. E para eles era uma loucura Jesus chamar Deus de Pai. Olha que interessante. Mas era tamanha intimidade que Jesus tinha com Deus que ele chamava ele de Pai. E nós podemos fazer isso. Nós também podemos chamar Deus de Pai porque nós somos íntimos dele.
Jesus, ele fez um sacrifício para que nós tivéssemos acesso ao Pai, para que nós tivéssemos intimidade com o Pai. Então, quando nós dizemos que somos cristãos, mas não vivemos uma intimidade com Deus, o que nós estamos fazendo com o sacrifício de Jesus na cruz? O sacrifício de Jesus na cruz não foi só para limpar os teus pecados. O sacrifício de Jesus não foi só para pagar um monte de transgressões nossas, ele foi para te dar acesso ao Pai. Quando Jesus é morto, o véu se rasga de alto a baixo, porque agora está sendo declarado que os homens têm acesso a Deus. Existe paz entre Deus e os homens, nós temos acesso ao Senhor. Quando o véu se rasga, é uma mensagem clara: vocês podem encontrar Deus e vocês não precisam mais de um sumo sacerdote, porque o próprio Cristo é o nosso sumo sacerdote, é Ele quem intercede por nós. E por causa dele nós temos acesso e nós podemos ter uma vida íntima com Deus. O próprio Davi, o grande rei, ele não tinha o Espírito Santo com ele, na verdade ele carregava o Espírito de Deus, mas ele não tinha o Espírito Santo como nós temos. Entende? A intimidade que nós temos com Deus agora, o pessoal antigamente não tinha, Moisés não teve, Abraão não teve a intimidade que nós temos diariamente com Deus. Moisés precisava chegar até Deus, subir ao monte para falar, não era diariamente. E nós não, nós temos acesso ao Senhor, nós podemos falar diariamente com Ele, ouvir aquilo que Ele quer falar, através do Espírito Santo aos nossos corações. Nós precisamos entender que nós não podemos fazer parte de uma estatística que diz que nós somos algo, porque nós não precisamos de números para dizer aquilo que nós somos. Nós somos aquilo quando nós manifestamos aquilo. Sabe, não adianta você dizer que você é cristão se você não prega, não adianta você falar que você é cristão se você não tem intimidade, se você não mudou o teu comportamento, se você continua sendo imaturo, sendo irresponsável, sabe? Nós cristãos, como eu falei, somos mordomos, nós precisamos aprender a cuidar das coisas que o Senhor nos dá. O Senhor, Ele nos dá vidas para cuidar, Ele nos dá o nosso dinheiro para cuidar. Então, se você tem dificuldade com suas finanças, ou se você sempre está apertado, comece a analisar se você tem cuidado bem realmente das suas finanças. Nós somos mordomos de Deus quando nós cuidamos da igreja, sabe? Se você vê um copo caído na sua igreja, cate, joga no lixo. Se você vê algo fora do lugar, arrume no lugar. Nós somos servos, nós precisamos manter a casa de Deus organizada, nós precisamos manter o templo organizado, sabe? Isso também demonstra que nós somos cristãos. Mas o maior foco disso, ainda assim, é a intimidade. Hoje nós precisamos ter intimidade, nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos amar mais o Senhor. Jesus tinha intimidade com Deus. A gente quer ser um grande pregador, a gente quer ser um grande ministro de Deus, ser usado por Deus, mas a gente não tem tempo para orar 5 minutos com Deus, a gente não tem tempo para sentar e ouvir uma palavra, a gente não tem tempo para sentar e ler a palavra. Às vezes as pessoas ficam falando, porque eu quero ouvir Deus falar comigo. Senta na cadeira e pega a tua Bíblia, que está empoeirada, e ora, e lê ela. Para de ficar pedindo coisa pra gente de fora ou pro teu pastor. Teu pastor não tem que ficar cuidando da tua intimidade. Você que tem que cuidar da tua intimidade. Você é responsável pelo teu relacionamento com Deus, não terceiro. Não é que nem um povo. Você tem que parar de ser que nem um povo de Israel, sabe? Que pedia para Moisés subir e falar com Deus. Não, você pode falar com Deus. Você não precisa de um pastor, você não precisa de um líder, você mesmo pode ter acesso e intimidade com Deus. Basta você buscar e você clamar para que Ele fale com você através da palavra. Nós precisamos entender isso, irmãos. A vida eterna é conhecer a Deus. A vida eterna é conhecer o próprio Jesus. E ele declara isso em João. Deixa eu ler com vocês rapidinho, João 17. Ele diz aqui, e a vida eterna é isto, conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. A nossa vida é baseada nisso, é em conhecer a Deus, intimidade, vida com Deus, é isso, é conhecer a Deus, é buscar conhecer o Senhor. Você quer vida eterna? Conheça Deus. Você quer viver com Cristo? Conheça Cristo. Nós vamos passar a eternidade conhecendo o Senhor. O Senhor é um Deus que não tem fim, Ele é eterno. Nós vamos passar a vida eterna somente conhecendo o Senhor e contemplando a sua glória. Amém? Vamos buscar isso, meus irmãos. Vamos buscar isso, vamos clamar para que nós tenhamos uma vida mais íntima com Deus. Sabe, nós conhecemos e já vimos vários pregadores, grandes homens de Deus, que tinham uma vida de intimidade com Deus e que eram maravilhosos.
E hoje em dia é até difícil você encontrar pessoas assim. E eu vou além. Honre aquelas pessoas que você conhece que têm intimidade com Deus. Honre aquela irmãzinha que vai no culto, que ora, que sempre está jejuando, que sempre está nas orações. Porque ela realmente tem uma vida com Deus. Amém? Vamos começar a olhar para nós mesmos e pensar, realmente analisar como é que está a nossa vida com Deus. Amém? Cristo, ele não morreu em vão, ele morreu para que nós tivéssemos acesso ao Pai. Ele nos deixou o Espírito Santo para que nós tivéssemos acesso ao Pai. Não desperdice o sacrifício, o sangue de Jesus na cruz pecando, falhando. Eu sei que nós vamos cair, eu sei que nós vamos falhar, mas o Senhor, ele te deu acesso ao Pai. Ele te deu acesso ao Senhor. Busque isso, irmão. Busque o Senhor. Assim como Davi declarou, nós declaramos. Isso é uma oração para nós e para esses dias. Uma coisa nós vamos pedir ao Senhor. Que nós possamos estar na sua casa e contemplar a sua glória todos os dias. Amar o Senhor. Amar o Senhor. Como o salmista também declara, eu não darei descanso aos meus olhos enquanto eu não encontrar um lugar ao Senhor. Amém? Vamos ter vida com Deus, vamos buscar o Senhor, vamos ter intimidade com Deus. Nós precisamos fazer isso, nós precisamos disso. Uma vez eu ouvi uma frase que me marcou e que eu nunca mais esqueci, que diz assim: o Senhor, ele não precisa que você ore para ele. Deus não precisa das suas orações, nós que precisamos orar. Porque através das orações o Senhor nos muda. Quanto mais íntimos do Senhor nós ficamos, quanto mais nós nos aproximamos do trono da graça, mais o Senhor vem e nos transforma. Quanto mais eu conheço de Deus, mais eu conheço também da sua grandeza. Quanto mais eu me aproximo do trono, mais eu percebo quão pequeno eu sou e quão grande o Senhor é. Amém? A vida eterna é essa, conhecer a Jesus e a Deus, o único e verdadeiro. Amém? Deus abençoe a sua vida, que essa palavra fique no coração de você. E se você puder me ajudar, deixa o like, curte, compartilha com seus amigos e é isso, tá bom? Deus abençoe vocês e a semana de vocês. Valeu, falou, tchau, tchau e fui!